E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo da série que tenta trazer para vocês resultados, resumos de pesquisas científicas. E hoje eu vou estar falando sobre a diferença entre inativo ou sedentário e um pouquinho dos efeitos que esses tipos de comportamentos podem ter nos seres humanos. Então, para iniciar, o que é uma pessoa inativa? Inativa é uma pessoa que não atinge as recomendações para a prática de atividade física. E quais são as atuais recomendações? Se a gente considerar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, o adulto ele deve praticar entre 150 e 300 minutos de atividade física moderada por semana, ou 75 a 150 minutos de atividade física por semana vigorosa. Quanto à criança, ela pode praticar em uma média de 60 minutos por dia de atividades físicas moderadas a vigorosas. Então, reforçando, a pessoa inativa é a pessoa que não atinge essa recomendação, seja ela um adulto ou uma criança. Sedentário. Sedentário é o indivíduo que acumula muito comportamento sedentário, mas vale ressaltar que é um termo que alguns pesquisadores criticam a classificação de uma pessoa como sedentário, porque isso pode incomodar a pessoa. A pessoa pode não se sentir bem em ser chamado de sedentário. Mas se ser sedentário é acumular comportamento sedentário, né? Adotar muitos comportamentos sedentários, o que são esses comportamentos sedentários? O comportamento sedentário ele é qualquer comportamento, enquanto você está acordado, que envolva um gasto energético inferior a 1,5 equivalentes metabólicos. E esses comportamentos sedentários ele acontecem enquanto você está sentado, reclinado ou deitado. Para ilustrar, para vocês terem um entendimento do que seria esse equivalente metabólico, só de você sair da posição de sentado para em pé, só de você se manter em pé também, você já gasta mais do que esse 1,5 equivalentes metabólicos. Mas se você ficar sentadinho em repouso, o seu gasto será inferior. Quanto aos riscos do comportamento sedentário e aos riscos de não atingir, né, as recomendações em termos de prática de atividade física. Eu trago para vocês um trabalho publicado no periódico The Lancet, que fala sobre tanto o risco de morte em pessoas que, a depender, né, da prática das pessoas de atividade física, então a gente vai ter pessoas organizadas em 4 grupos, de acordo com a prática de atividade física. Temos ali, no grupo que está em vermelhinho, pessoas que praticam em torno de 5 minutos por dia de atividade física, então elas não atingem essa recomendação. Temos em verde ali pessoas que atingem a recomendação, mas estão bem próximas, né? Praticam em torno de 25 a 35 minutos de atividade física moderada, lembrando que a gente está falando aqui de atividade física moderada, no contexto desse estudo. E temos grupos que são um pouco mais ativos do que o recomendado. E, além de estar olhando esses grupos, né, de acordo com a atividade física, nós também podemos olhar o tempo que essas pessoas passam sentadas. Então, cada bolinha dessa, dentro dos grupos, elas representam o tanto que a pessoa passa sentada. Por exemplo, se a gente olhar no grupo aqui de 5 minutos, o vermelhinho, que as pessoas praticam em torno de 5 minutos de atividade física moderada por dia, vocês verão que tem grupos menores que 4 horas, entre 4 e 6 horas, entre 6 e 8 horas e maiores que 6 horas. É o tempo que esses grupos, que as pessoas desses grupos passam sentados. E o que isso está mostrando? Se você olhar, a bolinha que está mais alta lá no gráfico é o risco das pessoas, o risco de morte de pessoas que passam mais de 8 horas sentadas. Então, todos os grupinhos da atividade física têm também os grupinhos de tempo sentado. Se a gente comparar no grupinho lá de 5 minutos, que tem as pessoas que passam mais de 8 horas, que estão no maior risco de morte, né? Com as pessoas que passam mais de 8 horas sentadas, mas atingem as recomendações, vocês vão ver que esse risco de morte ele é bem inferior. Então, se você passa mais de 8 horas sentado, se as pessoas passam, né, mais de 8 horas sentadas, mas atendem às recomendações de prática de atividade física, o risco de morte ele é reduzido. E esse risco de morte ele vem sendo reduzido à medida que se eleva o volume de prática de atividade física moderada, sendo o menor risco de morte dentro do grupozinho que pratica entre 60 e 75 minutos de atividade física. Mas a gente também pode perceber que o risco de morte ele está associado ao tempo que você passa sentado. Então, mesmo no grupo que pratica lá muita atividade física, 60 a 75 minutos, nos participantes dessa pesquisa, você vai ver que tem um risco mais elevado de morte nas pessoas que ficam mais de 8 horas sentadas. Qual é a mensagem principal desse estudo? Que tanto é importante que você faça atividade física moderada, quanto que você evite passar tempo sentado. E passar tempo sentado é um tipo de comportamento sedentário. Os conceitos foram baseados nessa pesquisa, que é do Tremblay e colaboradores. Então, se vocês quiserem conferir e saberem mais sobre esse estudo, podem ir lá buscar na internet. Se eu não me engano, ele é de livre acesso. Ou então, puxa uma conversa aqui, manda um comentário, que a gente vai falando mais sobre as definições dentro do campo da educação física. Se você curtiu, se você acha que um amigo precisa, vai ajudar esse vídeo, um amigo, uma amiga, compartilha, né? Compartilha conhecimento. A gente sabe da importância da prática de atividade física. A gente sabe que tem muita gente inativa. Lembra aí o que é inativa? Tem muita gente inativa aqui no Brasil. Então compartilha com seu amigo, com sua amiga. Vê se dá uma incentivada nele a se movimentar mais, a fazer mais atividade física. E também a passar menos tempo sentado.
E já segue a gente aqui, segue o Claudio_Rosa.consultoria, que eu estou sempre fazendo vídeos agora, né? Estou fazendo agora vídeos sobre pesquisas científicas, trazendo conhecimento de alta qualidade para vocês. E segue também o Movilhéus, que as publicações que eu faço na área da atividade física e saúde vão estar em conjunto com o Movilhéus, e o Movilhéus tem outras tantas coisas na área da atividade física e saúde para compartilhar com vocês.